Olá pessoal, tudo bem? Professor Fábio Mineiro, de Geografia, e hoje estou aqui para comentar com vocês um assunto bem interessante e recorrente nas provas do Enem, que é a demografia, beleza? Vamos lá então. Pessoal, com relação à população brasileira, é necessário nós analisarmos a questão da transição demográfica. Por isso, é importante nós relembrarmos as questões relacionadas, os fatores responsáveis pelas quedas das taxas de natalidade e de mortalidade. Queda da taxa de mortalidade, ela está relacionado a um processo inicial de implementação de uma infraestrutura em saneamento básico. O destaque também quanto ao avanço da medicina preventiva e a implementação de uma infraestrutura médico-hospitalar, sempre relacionando aí os investimentos públicos, beleza? Com relação à taxa de natalidade, chama atenção que é um cenário que ocorre no Brasil, principalmente no pós-Segunda Guerra. Relacionado com a urbanização, essa urbanização traz, por exemplo, a consequência do aumento do custo de vida familiar, isso interfere na taxa de fecundidade, o número de filhos, por mulher. Então, o custo de vida também gera essa interferência com relação ao planejamento familiar. Um outro ponto de destaque, a oferta, a disponibilidade, a diversificação, o acesso da população nos chamados métodos contraceptivos. E um outro ponto destacado, muito importante, a ideia da profissionalização da mulher e a inserção da mulher no mercado de trabalho. Estou relembrando esses fatores com relação à queda da taxa de natalidade e à queda da taxa de mortalidade. Nós poderemos observar que a transição demográfica ela é caracterizada em 4 fases, ou em 3 momentos transicionais. A primeira fase da transição demográfica chama atenção para as altas taxas de natalidade e de mortalidade. Então nós temos aí um baixo crescimento vegetativo, nós temos uma baixa expectativa de vida. Geralmente é um país pobre, é um país ruralizado e um predomínio de população jovem. Na segunda fase, nós destacamos já aqui uma queda bem destacada da taxa de mortalidade e a manutenção das altas taxas de natalidade. Esse momento é um momento de aceleração demográfica, o famoso baby boom, a explosão demográfica. Vale chamar a atenção que a queda da mortalidade ela está relacionada já com uma implementação de infraestrutura. Então podemos dizer que é um país pré-urbano, é um país pré-industrializado, normalmente países subdesenvolvidos. E mantém aqui um predomínio de ainda uma população jovem, beleza? A terceira fase, a fase onde nós já encontramos também uma queda da taxa de natalidade, acompanhando também o ritmo aí da queda do crescimento vegetativo. Nesse momento aqui, nós temos a redução da natalidade, então, consequentemente, nós temos também um processo de crescimento da qualidade da expectativa de vida. Esse momento nós chamamos de bônus demográfico. Pessoal, a transição dessa segunda para a terceira fase, o que nós chamamos de bônus demográfico, é que um país ele deixa de ser um país jovem e já torna-se aí um país adulto. É o momento que o Brasil se encontra, certo? Uma população aí que está destacada quanto à sua possibilidade de participação no mercado de trabalho. Então, a concentração de pessoas na faixa etária de adultos nos dá um entendimento quanto a uma população economicamente ativa, as pessoas estão aptas a exercer uma força de trabalho. Um país já aqui urbanizado, considerando aí um país emergente como é o caso do Brasil, como eu citei, beleza? Um outro momento é a quarta fase da transição demográfica, característica de um país rico, de um país desenvolvido, com predomínio de população idosa, com alta qualidade de vida, beleza? No cenário atual, no caso do Brasil, nós vamos destacar a projeção etária do Brasil ao longo do século XXI. Então, de 2000 até aproximadamente 2060, como que se encontra a população brasileira? Predomínio de uma população de 15 a 64 anos, como eu disse, o destaque com relação a essa grande oferta de mão de obra, o destaque também quanto à redução do número de jovens na população, e aí um ano significativo, a projeção é que para meados da década de 30 nós teremos mais avós do que netos no Brasil. Seria o momento, possivelmente será o momento onde a população idosa ela superará
a população jovem no Brasil. Então, levando em consideração o contexto quanto à composição etária de um país, né, chama atenção, por exemplo, nas políticas públicas. Quando nós temos um predomínio de população idosa ou um crescimento do percentual de população idosa dentro, né, de um país, é necessário termos cuidados com relação à previdência social, a questão relacionada ao setor de saúde, devido, em razão aí, né, o maior número de pessoas que estarão envolvidas em tais segmentos. Com relação à população adulta, que é hoje o cenário do Brasil, setores produtivos. Então, a necessidade de gerar emprego, a necessidade de dar oferta de trabalho para essa grande mão de obra disponível. E a população jovem, o setor de educação. Vale lembrar a seguinte situação: não é porque hoje o Brasil possui uma população adulta majoritária que ele tem condição de reduzir investimento em educação básica, de forma alguma, certo? Interessante também que, como nós temos uma elevada oferta de mão de obra, nós temos uma população adulta, mas ainda jovem, na faixa dos 19 aos seus 25 anos, que é aquele período de capacitação profissional. Então é necessário investir na qualificação dessa mão de obra, no ensino superior, no ensino técnico, beleza? E como nós temos hoje um avanço da população mais idosa na população brasileira, então é necessário a realização de algumas mudanças políticas, de algumas reformas, justamente para atender, né, aquilo que a população hoje ela necessita, beleza? Então é isso com relação à demografia, nós destacamos nesse contexto teórico e um exercício destacado do Enem de 2008, né, o Enem PPL, pessoas privadas de liberdade, vamos dizer assim, né, nós temos diversas provas do Enem e o destaque para esse exercício de demografia quanto à composição da população brasileira por faixa de idade. Pessoal, a gente leva em consideração que enquanto um país jovem mantém a base larga, elevada taxa de natalidade, predomínio de população jovem, e o topo estreito, então uma baixa qualidade, uma pequena expectativa de vida, beleza? O cenário atual, né, do Brasil, onde o corpo da pirâmide ele é mais destacado devido à população adulta predominante, um processo de redução ainda até que lento da base e um processo de crescimento, de alargamento do topo da pirâmide. E a ideia da pirâmide invertida, a partir de 2040, que é a ideia quanto ao predomínio da população idosa e a redução da população jovem. Então, analisando as pirâmides etárias, o destaque quanto à evolução apresentada indica a seguinte tendência: o aumento da expectativa de vida, devido à concentração de população idosa, o predomínio de população idosa, beleza? Então, uma dica que vale não só para o Enem, mas para outros vestibulares, um assunto demografia que sempre cai nas provas dos vestibulares. Beleza? Por hoje é só. Um grande abraço, continua sintonizado aí no Tela 2. Valeu!